Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito desse projeto Arena Celeste, que eu queria trazer um vídeo mais detalhado para vocês, beleza? Que eu acho que eu fiz o primeiro tem um pouco mais do que 2 semanas, mas assim, era apenas um projeto bem superficial e queria falar um pouco mais a respeito disso. Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E o salve de hoje é para 2 pessoas, que é no caso para o Caio e também para o Estevão, lá de Papagaio, de Minas Gerais. Um salve para vocês. E também para o Carlos Rodrigues, que está sempre aqui acompanhando, beleza? Então caso você queira acompanhar, que eu mande um salve para você no próximo vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? E se você está curtindo esse vídeo, tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News. E esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode, assim, treinar seu jogador e evoluir ele, tendo, assim, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, é aquela sessão de treinamentos e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! Então vamos assim para esse vídeo. Eu queria trazer para vocês a respeito de uma notícia que surgiu na época, né? Lembrando que esse projeto é lá de 2006, que surgiu rumores que poderia começar a partir de 2009. Então é algo que tem muito tempo atrás. Não acho que o Cruzeiro vai retomar ou algo do tipo. E já vou falar um pouco mais a respeito sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês a matéria que surgiu lá no UOL naquela época, no dia 30 de novembro de 2006, que foi quando começou a surgir especulações de que o Cruzeiro poderia construir a sua própria arena, abre aspas. Um dos maiores e melhores estruturas do futebol brasileiro, com 2 modernos centros de treinamento, um desses destinados exclusivamente às categorias de base, o Cruzeiro espera concretizar em breve o sonho há muito tempo de ter o seu estádio. Uma carta de intenção já foi assinada pelo presidente do clube, que naquela época ainda era o Alvimar de Oliveira Costa, com uma grande construtora brasileira. Esse grupo empresarial nacional, de acordo com o dirigente, conta com o apoio de investidores estrangeiros, o que faz acreditar na potencialidade do negócio. A proposta foi apresentada há aproximadamente 3 meses e a diretoria celeste aguarda para os próximos dias um desdobramento positivo. Ainda teve assim uma parte que o presidente falou o seguinte, abre aspas, após a assinatura na carta de intenções do grupo interessado está fazendo seus estudos antes de voltar a procurar o Cruzeiro para uma nova oferta. Naquele caso foi o diretor de comunicações da Raposa, Valdir Barbosa. Então assim, nessa época o Cruzeiro tinha esse projeto que ficou por muito tempo, né? No século passado ainda o Cruzeiro já tinha rumores de construir o próprio estádio, que para vocês terem uma noção não era tão comum. Antes, começou a ficar mais famoso aqui no Brasil, principalmente depois da Copa do Mundo. E esse estádio, o projeto dele era justamente para receber também, ser um dos palcos sedes para a Copa do Mundo de 2014. Eu não acho que o Cruzeiro deve fazer um estádio próprio, não vejo fazendo isso tão cedo, porque é muito melhor mesmo ficar com o Mineirão. Desde aquela época já surgia várias notícias, até se você for lá nos comentários das matérias que tinha naquela época, a maioria dos torcedores falando que prefere muito mais o Mineirão, que era melhor passar por uma reforma. Naquela época ainda estava bem acabado, né? Realmente precisava de uma reforma e foi o que acabou acontecendo. Mas enfim, eu vou deixar aqui um trecho para vocês, que o canal ele não disse isso, onde ele fala assim um pouco a respeito sobre esse projeto de arena e tudo mais. E valeu demais aí, vou deixar os créditos aqui para ele, que vai dar para você entender muito melhor, beleza?
Então deixa aqui nos comentários se você é a favor ou não da construção de um estádio do Cruzeiro próprio, quem sabe aí daqui 20, 30 anos ou não, beleza? Arena Celeste, projeto do Estádio do Cruzeiro, apresentado como trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UniBH, Centro Universitário de Belo Horizonte, em 2009, obteve nota 100 na avaliação final e foi indicado ao prêmio Ópera Prima, um concurso nacional que escolhe os melhores trabalhos de graduação do país. A Arena Celeste nasceu para ser um referencial que reforça visualmente e funcionalmente a identidade do Cruzeiro como um dos grandes times do futebol brasileiro. A Arena colocaria a torcida próxima da ação do jogo e faria com que ela atuasse efetivamente como o 12º jogador do time. O estádio multifuncional foi projetado para ter capacidade para 60 mil pessoas. Incorpora os modernos conceitos de sustentabilidade ambiental e econômica e atende às recomendações da FIFA para estádios da Copa do Mundo. O estacionamento para o público teria capacidade para 8.677 veículos, planejado de forma a garantir um perfeito fluxo nas situações mais extremas. A infraestrutura tem grandes viadutos de acesso, passarelas, vagas para ônibus, estação de metrô e um heliponto. Sobre o estacionamento de carros, uma extensa esplanada convida os torcedores para a monumental arena, acessada por escadas e rampas, com uma bela vista da paisagem. A estrutura é definidora da estrutura formal, de modo que uma se confunde com a outra e configuram a língua estética da obra. A estrutura de concreto armado das arquibancadas é ideal para suportar as vibrações, e a estrutura de aço da cobertura dá a leveza necessária para cobrir uma grande área e vencer os vãos. Na composição externa do estádio, o pano de vidro envolve o corpo oval do edifício com transparência e refletividade. O alumínio azul acompanha as ondulações das arquibancadas, entre eles uma grelha de aço com aberturas espaçadas. Brises horizontais revestidos de aço inox se unem à incrível cobertura de aço. Além de colocar o público próximo da ação do jogo, estudos de visibilidade garantem que todos os assentos terão vista desobstruída para o campo. 2 grandes telões e sistema de som avançado trazem as informações do jogo e um conjunto de holofotes na cobertura proporcionam iluminação perfeita para espetáculos noturnos. A Arena Celeste também seria multiuso. Uma rede de lojas e praças de alimentação ofereceriam suportes para outros eventos, utilizando inclusive os arredores do estádio. Os torcedores VIP e a imprensa também estão bem servidos, com ótimas instalações e otimização do fluxo de pessoas. A arena ficaria localizada em Nova Lima, em BH. A área do terreno contava com 257.800 metros quadrados e a do projeto mais de 2.310 metros quadrados. Contaria com 7 pavimentos e a altura do estádio seria de 85 metros. Mas o assunto estádio sempre esteve em destaque nas administrações dos irmãos Zezé e Alvimar. Os estudos para a construção de uma arena multiuso surgiram com força na administração de Alvimar de Oliveira Costa. Em 2002, o grupo Banco Espírito Santo tentou parceria com o Cruzeiro, ainda na gestão de Zezé Perrella, irmão de Alvimar. Após uma série de reuniões, a parceria foi recusada pela diretoria celeste. Alvimar disse que a proposta não era nada interessante e garantiu: se a proposta for no mesmos moldes oferecidos ao Cruzeiro, o Atlético fará um péssimo negócio. Isso por quê? Porque o Atlético também já sonhava com a sua arena lá em 2002 e recebeu a mesma proposta do Banco Espírito Santo. Mas o rival celeste também recusou a proposta porque não aceitou os moldes da época. À época, segundo Alvimar, o grupo Brasil Arenas, braço do Banco Espírito Santo no Brasil, na proposta ao Cruzeiro, construiria o estádio em troca de explorar camarotes, estacionamentos, publicidades, lojas, bares, restaurantes e ainda ficaria com parte das rendas dos jogos e da taxa de direito de transmissão dos jogos pela TV.